Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aula de história. Isso mesmo, peguem o material de vocês, a apostila do volume 3, certo? A apostila do terceiro bimestre. Nós vamos estar falando hoje do Império Bizantino, certo? A prof já fez uma videoaula sobre esse tema, deixou tarefa para vocês, que era a página 18 e a página 21 da apostila. Primeiramente, nós vamos corrigir essas páginas, certo? A página 18 e a página 21. E depois, a prof vai continuar as explicações dessa temática para vocês, certo? Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês a tela da página 18. Isso, olha só. Vai abrir aqui a tela para a prof da página 18, nós já vamos fazer a correção. Olha só, na página 18, a gente tem então uma imagem, certo? Uma imagem de Constantinopla. Abriu aqui. Olha a imagem aqui que nós vamos abrir. Ó, a imagem de Constantinopla, certo? Aqui é uma xilogravura, né? Uma representação de Constantinopla, né? A xilogravura é feita entalhada em madeira, né, gente? Então, essa imagem é bem interessante a gente perceber que mostra Constantinopla aqui e mostra ela toda fortificada. Vocês lembram que a prof explicou para vocês que Constantinopla foi construída, né, por Constantino, né, que era imperador do Império Romano do Ocidente. Ele já sabia que o Império Romano Ocidental estava chegando ao fim, por isso, então, ele resolveu construir uma nova Roma. E essa nova Roma era Constantinopla. Ele escolheu Constantinopla para ser a nova Roma. Tá? E a escolha foi estratégica pela localização dela. Estava localizada num ponto muito importante para as questões comerciais. E para proteger ainda mais ela, ele mandou construir grandes muralhas, grandes fortificações para protegê-la. Então, aqui o número 1 diz, a número 1 da página 18. Por que os exércitos inimigos tinham dificuldade em invadir Constantinopla? Primeiro, pela posição geográfica dela, pois ela estava localizada perto do oceano, né, gente? Perto do mar. Então, já tinha essa dificuldade. Segunda dificuldade, além da posição geográfica que era perto dos oceanos, perto dos mares, tinha uma outra dificuldade, que era a fortificação, que eram as muralhas, certo? Essas muralhas protegiam Constantinopla. Então, nós temos aí duas motivações que dificultavam, né, os inimigos invadirem Constantinopla. Tanto dificultou esses inimigos, essas muralhas, que Constantinopla durou praticamente mais 1000 anos. Eles só conseguiram invadir Constantinopla no ano de 1453. Certo, gente? E a número 2 fala assim: com base no mapa apresentado, faça uma pesquisa e liste alguns países, né, da atualidade que faziam parte do território aí do Império Bizantino lá na Antiguidade. Então, o primeiro lugar e o mais importante é a Turquia, né? O país turco. A Turquia é o país mais importante. Então, a Turquia, o Líbano, a Síria, a Jordânia, Israel, o Egito, no norte da África, certo? Esses são países que faziam parte do território do antigo Império Bizantino. Então, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Egito, Líbia e principalmente a Turquia. Certo, gente? Turquia é onde era Constantinopla, né? A prof deixou mais uma atividade para vocês, que é da página 21.
Nós vamos corrigir. Página 21. Olha só. Na página 21, nós temos o Interpretando Documentos. Olha só o que diz. A cidade de Constantino foi ampliada por Teodósio com formidáveis 8 quilômetros de muralhas duplas destinadas a protegê-la de ataques terrestres. O hipódromo, onde aconteciam as corridas de bigas e os jogos, as duas casas do Senado, construídas para simbolizar a transferência de poder de Roma, Constantinopla era pontilhada de colunas comemorativas, estátuas, igrejas, casas de banho, monastérios e palácios. Ela era o centro do mundo, dentro do qual os bizantinos se reconheceriam sem número de vezes para resistir a outros tantos ataques invasores. Vamos lá, então? Letra A. De acordo com o texto, que tipo de construções existiam em Constantinopla? A primeira e mais importante, as muralhas, que serviam de proteção. Depois tinha hipódromo, que era o lugar onde haviam as corridas de biga, né, que são as corridas de cavalo também. A Casa do Senado, onde tinha administração, colunas comemorativas, estátuas, igrejas, casas de banho, monastérios onde ficam os padres, os bispos, né? O clero, o pessoal da igreja, e palácios. Lembrem que eu falei para vocês que Constantinopla era uma cidade que era cosmopolita, uma grande cidade? Letra B. Como era possível evitar ataques de invasores em Constantinopla? Principalmente pelo quê, gente? Como era possível? Através do quê? Através das muralhas, né? Essas muralhas que cercavam e protegiam dos invasores. Bem tranquilo também, que a prof falou bastante sobre isso. Porque, de acordo com o autor, Constantinopla era o centro do mundo. Gente, primeiro pelo tamanho dela e pela riqueza que ela tinha também. Para vocês terem uma ideia, olha só, a prof anotou aqui para falar para vocês que Constantinopla tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. Naquela época, é uma grande cidade. É uma cidade gigantesca. Para você, comparada, por exemplo, com Roma, Paris, em Roma, tinha 20 mil habitantes. E Constantinopla, 1 milhão. Então, por isso que nós chamamos que ela era o quê? Uma grande metrópole. Ou seja, é uma grande cidade. Constantinopla é uma das maiores cidades da Europa. Certo, gente? E concentrava pessoas de vários lugares. Isso é muito legal. Vinham pessoas de vários lugares, tá, gente? Para morar ali. Do Egito, tá? Que é bem interessante. Ou seja, pessoas de vários lugares, né? Constantinopla conseguia abarcar essas pessoas para... por isso que era uma cidade tão grandiosa, tão rica, não só financeiramente, mas também culturalmente, certo? Tinha 2 principais línguas que eles falavam lá, quem é que lembra? O latim, herança do Império Romano, né? E o grego, certo? Essas são as 2 principais línguas faladas, né? Lembra que a prof explicou para vocês que a política e a economia de Constantinopla nós chamamos de teocracia. Teo é Deus, cracia é poder. Como se o poder viesse de Deus. A gente tem aqui também, ó, na apostila de vocês, vai falar sobre isso. Olha só. Teocracia. Está na página, galerinha, página 19. Olha só. Não tem separação do poder religioso ao poder político. Ou seja, o poder político e o poder religioso é um só. O imperador, que comanda tudo, o imperador comanda de forma política. E o papa de forma religiosa. Aqui em Constantinopla, eles são a mesma pessoa. Por isso nós chamamos de cesaropapismo. Certo? César vem de grande líder político. Papa de líder religioso. Então, junta os dois. Olha o tamanho da palavra, gente. Cesaropapismo. César de líder político, Papa de líder religioso. É uma única pessoa.
certo? Então, teocracia, o poder que vem de Deus. Isso vocês nunca podem esquecer, é uma das características mais importantes do Império Bizantino, tá? Então, nós fizemos a correção, agora olha só. Cultura e sociedade, né, do Império Bizantino. Então, nós temos lá, né, como é que era organizada Constantinopla? Eles viviam do quê, gente? Eles viviam do comércio. Aí nós vamos ter, olha só, moradias habitadas por muitas famílias diferentes. As melhores casas ficavam na região central da cidade, até hoje, né, gente? E habitadas, né, e a periferia, ou seja, os bairros ao redor, eram habitadas por pessoas que tinham menos condições. Menos abastados é que tem menos dinheiro, tem menos condições, certo? Na casa dos aristocratas, contava com terraço, com pátio e ambientes até para o banho, né? Nelas viviam o casal, os seus filhos, os servos e os escravos. Às vezes poderia viver os sogros, cunhados, viviam tudo numa casa só, tá? No campo, as casas eram construídas uma perto das outras, mas eles compartilhavam o mesmo quintal, porque eles já não eram tão abastados, né? Então, vai ter agricultura também, vai ter a parte do campo também em Constantinopla, sim. Mas a parte econômica mais importante do Império Bizantino de Constantinopla é o comércio. Certo, gente? Olha o casamento aqui, gente. O casamento, né, seguia regras impostas pela igreja. De acordo com as orientações religiosas, não eram permitidos casamentos entre primos, tios, sobrinhas, tios e sobrinhos, irmãos e irmãs. Por que a gente está falando disso? Isso para nós é bem comum, é claro, não é permitido. Mas na antiguidade era muito comum casar entre as famílias. Tá? Era algo que acontecia lá na antiguidade, mas aqui no Império Bizantino não era permitido, tá? Também não era possível que um homem se casasse com a irmã da sua esposa, porque na antiguidade isso também era bem comum, tá? Casava-se com a irmã mais velha, depois casava-se com a irmã do meio, depois casava com a irmã mais nova. Mas no Império Bizantino era proibido, né? Mesmo que fosse viúvo. Ou que uma mulher se casasse com o irmão de seu marido, mesmo que ela fosse viúva. Ainda era proibido que um homem se unisse a uma mulher e depois a sua filha. Ou seja, né, tem a mulher já tem uma filha, e aí ele casaria com a mulher e depois com a sua filha. Isso também acontecia em alguns lugares nessa época, mas em Constantinopla não era permitido, certo? Essa imagem aqui, gente, é um mosteiro. Tá vendo essa imagem que está aqui na apostila de vocês? Tá? Aqui parece que está incrustado nas rochas ali, é um mosteiro, certo? Onde ficavam os padres, né? Foi construído pelos monges bizantinos. Né? Alguns viviam aqui reclusos. Tá, gente? Então, a religião é algo muito importante no Império Bizantino. Tão importante, tá, gente? Que é o mesmo líder religioso, é o líder político, certo? Ó, olha o que fala aqui. Os mosteiros eram exclusivos para homens. Depois do século X, a igreja autorizou a construção e funcionamento de mosteiros para mulheres, porém elas não poderiam ser sacerdotes. Quem fundava os mosteiros femininos eram os homens, mas a liderança ficava a cargo de uma mãe, responsável pela educação e pelo trabalho das monjas. Mas só a partir do século X isso foi permitido. Antes era só para homens, tá? Lembra que a prof já explicou para vocês? Quando uma sociedade é organizada por homens, como ela é toda... o fator masculino é predominante, a gente chama de sociedade patriarcal. Certo, gente? Aqui tem algo bem importante. Nem tudo eram flores no Império Bizantino, né? Porque a gente sabe que no Império Bizantino tem várias características positivas, mas aqui nem tudo era lindo e maravilhoso. Ou seja, nós tivemos, o Império Bizantino tiveram 107 imperadores. Imaginem vocês, 107 imperadores. Eu ia ficar só no vídeo só falando o nome dos imperadores para vocês. Desses 107 imperadores,
o mais importante foi um imperador chamado Justiniano. Então, tem duas figuras importantes. Nós temos o Constantino, que mandou construir as muralhas, né, de Constantinopla, que escolheu o Império Bizantino, que bizantino é o nome grego, lembrem-se disso, tá? Antes de Constantinopla, reformulou Bizâncio e transformou Bizâncio em Constantinopla, certo? E depois dele, o imperador mais importante era o Justiniano, certo? Então, Justiniano ampliou as muralhas para proteger ainda mais o Império Bizantino. Mas, como eu disse para vocês, nem tudo eram flores, nem tudo era lindo e maravilhoso. Então, aconteceu uma revolta. O que é uma revolta? É um descontentamento. Estou revoltado, estou descontente com alguma coisa. E essa revolta de Nica mostrou que a população estava descontente. Eles queriam demonstrar para o imperador, que era o Justiniano, que eles não estavam felizes. Por quê? Porque cada vez mais o imperador obrigava eles a pagar altos impostos. Os impostos eles aumentaram muito. Como o imperador tinha que reformular as muralhas, construir muralhas cada vez mais fortes, enfim, ampliar o exército, ele aumentou muito os impostos. E, por conta do aumento dos impostos, fez com que a população ficasse revoltada, fez com que a população ficasse descontente. E, por isso, eles queriam mostrar para o imperador que eles estavam descontentes. Eles queriam mostrar para o imperador que o negócio não estava bem. E, por isso, então, eles organizaram a chamada Revolta de Nica, certo? Ela se iniciou no hipódromo, no lugar lá de corridas de cavalo, que era bem comum, certo? As torcidas elas eram divididas em azuis, que apoiavam o governo, e em verdes, que eram os revoltados, os que estavam descontentes. E eles gritavam Nike, por isso revolta de Nica. Nike quer dizer vitória, certo? Então eles estavam lá, Nike, 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 vitória, porque eles estavam descontentes. E o que eles queriam? Que o imperador renunciasse, que o imperador deixasse de ser imperador, dissesse, não, estou largando o meu cargo, certo? Mas, é claro, né, que os revoltosos fizeram essa manifestação contra o Justiniano, mas não deu muito certo essa revolta, né, o exército coibiu, usou de violência, eles foram muito duros, né? E o Justiniano mostrou o quê? Mostrou a sua autoridade. Ó, quem manda aqui sou eu que mando aqui nessa parada. Portanto, né, olha só, eles controlaram a revolta, 30.000 pessoas foram executadas, ou seja, 30.000 pessoas morreram, certo? E Justiniano mostrou que ele estava ali para mandar. Ele assumiu o poder. Ele disse que ninguém ia contestar a autoridade dele. Certo, gente? Aqui é a Teodora, é a esposa do Justiniano. Certo? Aqui é um mosaico, gente. Vocês já devem ter ouvido falar, é claro, dos mosaicos, né? A técnica artística da produção de um mosaico, ela não surgiu no Império Bizantino, mas ela foi difundida, ou seja, no Império Bizantino, essa técnica se tornou muito famosa, tá? Então, o mosaico é quando eu vou fazer uma obra de arte e eu uso pedaços pequenos, né? E eu vou juntando esses pedaços para compor essa obra de arte, né? Então, eles usavam os vidros, os vitrais, para poder fazer essas obras de arte. Essa daqui, gente, é um mosaico. A gente não consegue, claro, como é uma imagem muito antiga, mas se a gente observar com bastante atenção aqui, ó, a gente vai perceber. Ou seja, é um pedacinho, um vidrinho colado do lado do outro, né? Para formar esse mosaico, que ficou muito conhecido durante o Império Bizantino. E os mosaicos, tá, gente, eram formados com peças coloridas, de cerâmica, de vidro, de vários materiais. Olha só. E os temas deles são temas sempre políticos e religiosos. Ou seja, sempre tem a igreja ou os imperadores para representar esses mosaicos, tá? Então, olha só, aqui a gente consegue perceber, ó, um coladinho do lado do outro, certo? Que são chamados mosaicos
bizantinos. Aqui é o imperador Justiniano. Aqui a figura de quem? De Cristo, né? Porque era bem comum essa demonstração. Algo bem importante, gente, que a gente vai falar também hoje, na aula de hoje, é falar sobre a Igreja Bizantina e perceber algumas de suas diferenças, certo? A Igreja Bizantina, galera, é uma igreja que tem características parecidas com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas vai ter algumas diferenças. Então, primeiramente, todos eles eram católicos apostólicos romanos, lá em Roma e no Império Bizantino. Mas, lá dentro de Constantinopla, vai ter algumas diferenças, assim, sabe? Que diferenças eram essas? Primeira diferença era a questão das imagens, certo? Que questão diferente era essa? Os bizantinos não curtiam imagens. Enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana tinha muita imagem de santo na igreja, lá no Império Bizantino, eles não curtiam imagens, certo? Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Os iconoclastas, como eram chamados aqueles que se opunham à adoração de ícones religiosos. Então, todos aqueles que não aceitavam os ícones religiosos eram chamados iconoclastas. E lá no Império Bizantino, eles não curtiam o culto às imagens, certo? Tem algumas religiões que até hoje, elas não curtem, e elas não têm imagens nas suas igrejas. Lá no Império Bizantino, então, os chamados iconoclastas são os que não aceitavam as imagens. Isso era uma diferença lá do Império Bizantino. Nós vamos ter mais algumas diferenças. Olha aqui a palavrinha que eu já falei para vocês, que é o Césaropapismo. Vocês lembram que eu expliquei para vocês o que era o Césaropapismo, gente? Olha só, une as palavras César, que é o poder político, mais o Papa, que é o poder religioso. Ou seja, juntam os dois. O mesmo líder político é o líder religioso. Lá no Império Romano do Ocidente, isso também não funcionava, porque tinha o Papa e tinha o líder político. Não eram as mesmas pessoas, eram diferentes. Então, duas principais diferenças que nós falamos, do Império Romano Bizantino para o Império Romano do Ocidente. A primeira delas é que lá no Império Bizantino eles não curtiam imagens. A segunda é que no Império Bizantino o mesmo líder político é o líder religioso. Lá no Ocidente, lá não, lá eles gostam das imagens e lá o líder político é diferente do líder religioso. Então isso fez com que acontecesse, gente, diferenças. E aí, olha o que aconteceu. Sempre tem alguém que fofoca, né? Sempre tem um 7-1 na história. Alguém que vai contar o que está acontecendo. E aqui também, eles chegaram até o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Roma, e contaram para o Papa o que estava acontecendo lá em Constantinopla. Olha, Papa, o negócio é o seguinte. Lá em Constantinopla, eles não curtem muitas imagens, não. Eles não curtem os santos. Aqui nós gostamos, lá eles não curtem. Eles estão tirando todas as imagens da igreja. Ah, tem outra coisa para contar para o senhor também. Lá o Papa é o mesmo líder político. Aqui não. Ah, olha só. Ah, e tem outra coisa. Eles não acreditam na Santíssima Trindade. Eles não acreditam no Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que Cristo foi uma figura somente espiritual, que ele não era uma figura humana. E isso fez com que o Papa não gostasse nada de saber o que estava acontecendo lá no Oriente. E aí a igreja se dividiu. Cisma do Oriente, divisão do Oriente, separação, certo? Aí nós vamos ter Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Se separou, se dividiu, por isso cisma do Oriente. A divisão da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Certo, gente? Seguinte, para nossa próxima aula, a prof vai deixar para vocês a atividade da página 26, certo?
para vocês fazerem, e também a atividade da página 28. 26 e 28 para a próxima aula, a prof vai corrigir essas atividades e nós vamos fazer uma revisão também sobre o Império Bizantino. Certo, galerinha? Eu espero vocês na próxima semana, na nossa próxima videoaula. Um beijo no coração de cada um de vocês.